Você conhece a parábola do joio e do trigo? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Há muitos e muitos anos atrás, Jesus estava à beira-mar ensinando seus discípulos e uma multidão se ajuntou ao seu redor para ouvi-lo. Jesus subiu em um barco e começou a contar a eles várias parábolas. Você sabe o que são parábolas? São histórias ilustrativas que trazem um ensino prático. Jesus usava muitas parábolas para ensinar sobre o reino dos céus. Nesse dia, Jesus contou várias parábolas e uma delas dizia assim: O reino dos céus é como um homem que semeou uma boa semente em seu campo. Mas quando todos estavam dormindo, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e se foi. Você sabe o que é joio? O joio é uma planta muito parecida com o trigo enquanto está brotando. Mas quando ela chega à fase adulta, elas se tornam muito diferentes, tanto na sua aparência como na sua essência. Enquanto o trigo serve para ser moído e virar farinha que faz pão, o joio não pode ser consumido, pois é tóxico para humanos. Então, o que o inimigo daquele homem fez foi uma grande maldade. Vamos ver o que aconteceu. Depois de algum tempo, o trigo começou a brotar, mas junto com ele também começou a brotar o joio. Então, os servos do dono do campo foram até ele e perguntaram: O Senhor não semeou uma semente boa nessa terra? De onde então veio esse joio? E o dono do campo respondeu: Foi um inimigo que fez isso. Então, os servos se ofereceram para ir ao campo e retirar todo aquele joio enquanto ele brotava. Mas o dono do campo respondeu: Não, porque se vocês começarem a arrancar o joio nessa fase, podem acabar arrancando o trigo junto, porque são muito parecidos. Deixem eles crescerem juntos até a colheita. Assim, vocês poderão diferenciar facilmente um do outro. Então, vou pedir aos encarregados da colheita que juntem todo o joio, amarrem e joguem para ser queimado. Depois, vou pedir que ajuntem todo o trigo, amarrem e guardem no meu celeiro. Depois, Jesus contou mais algumas parábolas e em seguida foi embora. Mas, como de costume, seus discípulos não entenderam que lição Jesus estava querendo ensinar com a história do joio e do trigo. Então, eles pediram para ele explicar o significado daquela parábola. E Jesus pacientemente os ensinou, dizendo: Aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que os semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha,
e ali haverá muito sofrimento. Então, os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. O reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Um homem o encontrou, então vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Quando ele encontrou uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e comprou aquela pérola. O reino dos céus também é como uma rede que é lançada ao mar e pega todos os tipos de peixes. Quando ela está cheia, os pescadores a arrastam para a areia e se sentam para separar os peixes bons dos peixes ruins. Os bons eles colocam em seu cesto, mas os ruins eles lançam fora. Assim também acontecerá no fim desta era. Os anjos virão e separarão os justos dos perversos. Depois de toda essa explicação, Jesus perguntou aos discípulos: "Vocês entenderam tudo que eu falei?" E eles responderam que sim. Uau! As palavras de Jesus eram duras naquele momento, mas Jesus veio para dizer a verdade e chamar o seu povo ao arrependimento. Aqui nessa parábola, Jesus deixou bem claro que os perversos, ou seja, os maus, não entrarão no reino dos céus. Então, toda vez que percebemos que fizemos algo de mal a alguém ou pecamos contra Deus, precisamos nos arrepender e pedir perdão. Deus está sempre pronto a nos perdoar e nos tornar justos. E quando nos arrependemos de todo o coração, não cometemos mais aquele erro. E a cada dia vamos nos tornando mais obedientes e mais parecidos com Jesus. Amém! Que tal colorir o grande livro? Para saber mais sobre o nosso e-book, acesse o link na descrição. E se quiser aprender inglês com a Bíblia, acesse o canal The Great Book. A história de hoje você encontra na sua Bíblia em Mateus 13, 24 a 50. Se curtiu, capricha no like e se inscreve para não perder nenhuma história. Até a próxima! Tchau!